Agora 7h30 da manhã, 7h30, o relógio implacável avança. Quarta-feira, 7 de julho de 2021. Tô com o advogado Ademar Padrão, especialista em trânsito, em transporte. Vai conversar com a gente aqui rapidamente por telefone. E eu pedi para ligar pro doutor Padrão aqui, porque o doutor Padrão é o que assinou aquela ação lá que, né, que obriga a prefeitura, o consórcio pró-urbano a justificarem, né, a oferecer um calção, né, para aquele subsídio, aquele repasse de 17 milhões, o Pix milionário, a Mega Sena, que o consórcio pró-urbano ganhou sem jogar. Ô, doutor Padrão, é surreal a gente ouvir falar em greve de ônibus com 17 milhões na conta. Ô, doutor, bom dia. Bom dia, Lincoln. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Vamos conversar sobre o assunto. E é algo realmente difícil para a cidade, né? Pensar no transporte de uma quantia tão grande, embora até o momento não foi todo esse valor, mas ele já está destinado para seguir, né, para o consórcio. Então, diante da questão da transferência de valores e agora da greve, realmente soa muito ruim, né? E, na verdade, da prática é algo impensável, porque a sociedade local de Ribeirão Preto não pode ficar à mercê de uma situação dessa, ou seja, pagar uma conta de coisas que são alegadas, que são retroativas, não são nem atuais, e ainda ficar sem um serviço. Eu acredito que isso vai se resolver, inclusive com toda essa tratativa que está sendo feita pela mídia de Ribeirão Preto, que eu parabenizo, porque se não é a mídia, a cidade ela perde muito, ela não consegue se movimentar no sentido da solução dessa questão. Então, eu acho que isso vai ser resolvido, inclusive no dia de hoje deve tomar uma forma definitiva, porque realmente pensar em ficar sem o transporte público em Ribeirão Preto mais uma vez é algo que a gente não pode aceitar. Pra mim, isso aí é mais um teatro lá do sindicato, tá entendendo? Né? Cria dificuldade para vender facilidade. Foi o que aconteceu com os 17 milhões. Usam a necessidade dos motoristas. Estão dizendo que o consórcio pró-urbano quer reduzir o vale alimentação, quer cortar o convênio dos familiares, né? E não dar o reajuste de 7,59. A gente já viu esse tipo de jogada e os motoristas de ônibus já estão cansados de ver, né, esse tipo de manobra por parte lá do sindicato. Ô, gente, já deu, né? Já deu, esse teatrinho aí já deu. Todo mundo sabe da conivência com as empresas de ônibus. Como é que é, Nando? E de serem usados. Os motoristas foram usados. São usados. Vão criando um terrorismo com os motoristas. Eu quero ver com 17 milhões parar. Porque aí o consórcio pró-urbano não perde o argumento para ter o dinheiro, ô, doutor Padrão. Correto? E outra, Sim. Pegou os 17 milhões, não tem mais desculpa, não tem mais choro. Não é mesmo? Eu comento assim, Lincoln, o papel do sindicato nessas questões realmente ele é primordial, porque ele é o representante efetivo da categoria, no caso dos motoristas, como você colocou. Devia ser. Então, sim, então, agora na prática, eu fico assim, a minha visão seria no seguinte sentido, por que então o sindicato não questiona o trabalho dos motoristas, que são os seus associados, em relação ao contrato que é feito entre a prefeitura e o consórcio, justamente para poder manter aquela previsão contratual da contratação adequada dos profissionais, porque no contrato existe a previsão que a mão de obra ela tem que ser qualificada e ela tem que ser remunerada de acordo com o que o mercado pede. Então, se existe isso no contrato, por que não talvez o consórcio, o sindicato não cobrar, né, da prefeitura a execução plena do contrato, e aí sim essas cláusulas são resolvidas. Aí é o que vocês colocaram agora. Infelizmente, fica a população e o próprio motorista, no caso o profissional, como escudo, para resolver uma questão, na verdade, que ainda pende mais para o lado do contratado, que é o consórcio, do que propriamente do usuário do motorista. Então, realmente, isso não está assim, muito adequado com a realidade do que acontece. Se o pleito é o profissional mais bem remunerado ou justamente remunerado, que eu também vejo assim, talvez os meios que estão sendo usados agora para atingir essa finalidade não sejam os melhores. Na verdade, não são, porque a população também vai pagar o fato disso. Isso não pode acontecer, não. Eu quero ver o sindicato fazer cobrança em cima do contrato. É uma cobrança fantasiosa, é mais barulho do que cobrança. E os próprios motoristas de ônibus sabem disso, é mais barulho do que cobrança.
Até porque, quando nós questionamos aqui, o sindicato sabe quantos motoristas morreram de Covid, contraíram Covid nessa pandemia, os caras nem sabem. Estão preocupados com o motorista coisa nenhuma, gente. O povo, a imprensa defende mais os motoristas do que o próprio sindicato. Vem colocar esse clima de terror aí na população. Cobra o contrato. Não precisa nem ficar fazendo esse barulho todo, que é mais barulho do que cobrança. Cobra o contrato, os direitos trabalhistas dos motoristas, que já sofreram muito nessa pandemia. Então eu não vou, doutor, me permita que eu não vou para grupo com o que esses caras falam. Não vou. Historicamente sempre foi um teatro, né? E tem uma fama muito ruim entre os próprios motoristas. Parece ser mais amigo dos patrões do que dos próprios motoristas. Aí ficam criando esse tipo de terrorismo com os caras. Doutor, agora falando do consórcio. Se o consórcio permitir a greve, não vai chegar mais o dinheiro do Pix de 17 milhões lá, né, doutor? Olha, Lincoln, embora sim são coisas distintas, mas na verdade a questão é uma só, pode ser até que inclusive a própria justiça enxergue como uma falta, né, daquilo que foi colocado pela prefeitura para justificar o pagamento. Eu também vejo assim. Então, se de repente o serviço ele é interrompido depois de ser analisado e aprovada a lei municipal no sentido de que era necessário para a continuidade, algo deve acontecer sim. Eu até aproveito e chamo a atenção em mais uma questão. Pensamos nós que aconteça a greve. Mais uma vez, teremos aí um reflexo no trânsito. O trânsito vai ficar mais nervoso porque as pessoas vão ter que se deslocar, vão ter que procurar transporte alternativo, motocicleta, táxi, Uber, enfim, a pessoa vai trabalhar, todos vão ter que se virar, as pessoas vão ter que se virar, essa que é a realidade. Isso vai deixar o trânsito mais nervoso. E do outro lado, Lincoln, olha só que contradição. Nós temos aí uma fiscalização reduzida pelo Transep, e o Transep, inclusive, também recebeu um aporte de dinheiro esses dias, por conta justamente daquela taxa, que o sócio, embora esteja no contrato, ele nega a pagar, alegando que ele está sendo tributado 2 vezes. Então, quer dizer, olha só a deformação que acontece nesse sistema, que começa de uma questão específica e parte para todas. Então, eu acho que realmente chegou a hora de resolver essa questão no todo. Não dá mais para ficar esperando hoje uma greve, amanhã o Transep que não pode fiscalizar. Isso está totalmente irregular do ponto de vista do sistema de transporte público da cidade de Ribeirão Preto, né? Então, como você bem colocou, hoje essa greve ela é bem questionável no sentido do qual é a finalidade dela, realmente que ela acontece de novo no momento que o consórcio pode até não receber o restante do dinheiro, que é o que se discute na ação popular do ex-deputado Fernando Chiarelli. Então, a questão é, o que acontece hoje é voltado a resolver o problema realmente do motorista, que é o associado, ou, na verdade, acaba ajudando de uma certa maneira, por reflexo, o próprio prestador do serviço, que é o consórcio. Então, isso aí tem que ser resolvido. Não dá para continuar desse jeito, não. O sindicato ajuda o patrão. Tá entendendo? O sindicato ajuda o patrão. É isso. Motorista, acorda! Motorista de ônibus de Ribeirão Preto, acorda! Não é à toa, né, que a própria direção do sindicato é questionada na justiça, né? É questionada na justiça, porque nós tivemos uma outra chapa que ganhou a eleição e tá na justiça. Essa chapa, essa diretoria atual do sindicato pode cair a qualquer momento, dependendo de uma decisão lá em segunda instância. Então, gente, motorista de ônibus, acorda, para de ser usado, não aceite mais ser usado. Vá atrás dos seus direitos, em cima do contrato e cobra mesmo o consórcio pró-urbano, porque os caras estão com muita grana. Cobra mesmo! O consórcio pró-urbano. Quem tem que negociar é o motorista. Não é dirigente de sindicato em sala fechada com o patrão, não. Quem tem que negociar é o próprio trabalhador que tá aí, ó. Com as mãos no volante. Ô, doutor Padrão, pra gente finalizar aqui, como é que ficou a ação? Já passou aquele prazo de 10 dias lá pro consórcio apresentar o calção lá pra justificar o repasse ou não, hein, doutor? Lincoln, o último status ontem, na verdade, vai ser finalizado, vai ser concluído para despacho da juíza da segunda vara da Fazenda. Então, o processo continua, ele está em curso, pode até ter acontecido da prestação
da conta que foi determinada pela juíza, mas na dinâmica processual isso ainda foi novamente verificado pela juíza e decidido. Eu acredito que mais uma semana já deve sim estar na pauta dela e ela deve dar um andamento nesse sentido, se foi apresentada ou não a justificativa que ela determinou. Mas, por enquanto, até o dia de hoje, ainda isso não aconteceu. Quer dizer que continua a mesma situação, ô doutor, mas deve ter um andamento aí, uma atualização, um F5 aí nesse processo a qualquer momento, não é isso? Não, sim, mas o que vale é a ordem, né? A ordem já foi no sentido da prestação da caução e da justificativa em relação ao que se alega para receber o dinheiro. Então isso está caminhando e também o consórcio, se ele for fazer uma nova retirada nessa parcela próxima, ele já vai ter que apresentar o caução, porque isso já foi decidido liminarmente, né? Mas eu digo que o andamento em relação às informações, isso deve ser juntado agora por esses dias, que o prazo realmente já se foi, e aí sim nós vamos ter um andamento em relação às informações. Agora, a determinação do calção já foi liminar e o consórcio, para continuar recebendo, vai ter que prestar essa calção sob pena de não receber o dinheiro. Pois é, e agora tem essa situação da greve, né? Os motoristas estão mandando mensagem aqui, estão colocando essa greve no propósito do feriado de sexta-feira. Doutor Padrão, olha, não dá para acreditar, né? Reforçando aqui, não dá para acreditar numa greve pós-repasse de 17 milhões. Perde-se todo o argumento da lei aprovada na Câmara, da Prefeitura, da Transerp e do próprio consórcio. Os caras estão com dinheiro agora, né, doutor? Sim, Lincoln. E assim, como nossa intenção, a minha, inclusive, nesse trabalho, é ajudar aquele que é o mais prejudicado hoje, que é o usuário, a gente não pode permitir que isso continue. Porque, veja, por mais problemas que existam no sistema, a cidade de Ribeirão Preto ainda pode ter, sim, um bom transporte público. E as empresas podem prestar um bom serviço. O problema é que vem acumulando uma série de questões ao longo aí de 9 anos e agora parece que realmente não tem mais a saída. Tanto que é o que você disse, existe aí o aporte financeiro, mas como que pode acontecer do profissional, do trabalhador desse segmento não está sendo remunerado conforme está sendo colocado pelo sindicato, que foi o que foi combinado. Então, realmente, o que eu disse, agora eu acho que não tem mais, assim, como esticar essa corda em relação a levar no tempo sem resolver. Vai ter que ter uma solução definitiva, pelo menos consistente, para que o usuário não fique na mão. E aí eu também lembro, Lincoln, estamos no mês que deve ser feito o reajuste de tarifa, porque o contrato prevê todo mês de julho de todos os anos a reavaliação para o reajuste da tarifa. Aí, pergunto eu, cadê a planilha para poder comprovar se essa tarifa necessita ser aumentada ou não? Quer dizer, entendeu? Nós chegamos realmente num ponto, numa encruzilhada, da qual não tem mais como tentar uma saída pela tangente, não. Agora, ou bate de frente nessa questão e resolve, de uma maneira que a cidade pode continuar sem esse tipo de problema, isso é muito grave. Digo de novo, a segurança do trânsito, o transporte do usuário, isso tudo está interligado, isso vai dar reflexo para toda a cidade, além da questão financeira, que eu lembro mais uma vez, todos estamos pagando essa conta, não é só o usuário que paga a passagem, né? Então, eu não vejo assim uma terceira via de saída, ou se decide pela porta da frente, resolvendo o contrato e colocando esse trabalho, esse serviço essencial para funcionar, né? Ou nós vamos ter que pensar num novo modelo urgente e imediato. Não tem outra saída. E talvez seja o melhor caminho, né? Dói um pouco, é mais traumático, mas cidade se livra de um problema que está enraizado aqui já tem 4 décadas. Ô, doutor Padrão, obrigado por sua participação aqui, viu? Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia para todos, Lincoln. Bom dia para o senhor. Ó, 7h43. Ô, Luciano, liga para o doutor Jorge Marcos aí, ex-presidente da OAB, que eu tô querendo saber como é que tá essa representatividade aí do sindicato, né? Porque a eleição, não aconteceu eleição. Como é que você é presidente de qualquer coisa sem ter eleição, hein, ô Nando? Difícil, hein? Deixa eu entender melhor essa situação aqui. Vamos ligar pro doutor Jorge Marcos. Doutor Jorge Marcos